E hoje nós vamos falar um pouco de incluir, né? Incluir com o coração. Na verdade, a gente vem falando disso sempre, né, gente? Todo esse trabalho que o Bert Hellinger nos apresenta, ele, na verdade, ele é um trabalho inclusivo, né? Ele é um movimento para inclusão. E aí, quando a gente olha para a escola, né, trazendo essas leis, o que muda aí? Qual que é a diferença dessa inclusão que a gente fala todo dia na escola e quando a gente traz essas leis? Esse é o principal ponto aqui, né? Então, eu quero me apresentar aí para quem eu ainda não conheço. Só vi algumas, acho que umas 3 aí que já passaram, que eu não sei quem são. Meu nome é Helen Vera da Fonseca, vamos chegando, né? Eu sou professora, eu tenho 30 anos de Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal. Ontem foi o dia do pedagogo, né? Então eu pude relembrar alguns momentos, até eu postei uma foto minha no dia da formatura, onde eu não imaginava, né, tudo que iria acontecer dali em diante. Porém, eu fui ser pedagoga por incentivo à minha mãe, né, que falou, vai ser professora para arranjar logo seu emprego e estudar, cuidar da sua vida. E a minha mãe, sem perceber, ela me colocou no caminho que era o meu caminho, né, o meu propósito de vida, que é a educação. Então, às vezes a gente acha que os pais incentivam algo que a gente não quer e dá certo. Se dá certo é porque é o nosso caminho, né? Então a gente tem só que agradecer. E aí de lá pra cá eu tô aqui hoje, né? Já tenho o quê? 15 anos que eu conheço o trabalho do Bert Hellinger, da Marianne Frank, que eu venho aplicando isso dentro de escolas, com professores, com diretores de escolas e com famílias, né? E nós estamos nessas lives todas falando de vários assuntos o tempo todo ligado a esse olhar sistêmico. E eu quero até poder compartilhar com vocês como a gente está aí de quarentena. Eu tenho estruturado muitas coisas e eu andei caminhando por algumas universidades. E o olhar sistêmico, não apenas o olhar que o Bert Hellinger traz, mas o olhar sistêmico de um modo geral, ele tem sido colocado por alguns teóricos, doutores famosos, no sentido de ser o olhar do século. Quando eu vi isso, né, numa universidade, estudando aqui pela internet, eu fiquei muito impactada, porque eu pensei, caramba, então, se esse olhar, se as próprias universidades começam a perceber que a gente não é sozinho no mundo, que a gente não tem como resolver tantas coisas de uma forma tão objetiva, né, onde a gente busca uma causa, que tem que ser causa e efeito, mas que é importante considerar o que está por trás disso, aquilo que aquela pessoa traz, a sua história, e se isso já está sendo falado dentro das universidades como uma realidade do século, então, gente, eu só posso dizer a vocês que nós estamos no caminho mais que certo, que é olhar através desse sistema, olhar através da história de cada um, que ninguém tá aqui fazendo o que faz só porque quer, só porque falou assim, hoje eu vou pular da varanda e vou me esborrachar no chão, só porque ele tem um livre-arbítrio, escolheu isso, quer isso. Não, existe sempre uma historinha por trás que ela é capturada, né? Que ela vem junto com o sistema. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso de alguns desses doutores. Significa que nós estamos aí abrindo um novo fluxo. E com a pandemia também não é diferente. Foi uma oportunidade que eu, você, todos nós tivemos para olharmos mais para o que é nosso, para nossa história. Imagina o tempo que nós estamos tendo hoje de olhar um pouco mais para a nossa história, de poder perceber, né, o que não tá dando certo, que eu não conseguia, que eu fugia disso antes e que agora não tem jeito, eu tô cara a cara com isso, eu tenho que resolver.
E aí, se você tem essa noção sistêmica, se você começou esse caminho mais leve, porque você pode, né, olhar um pouquinho para trás. E aí, aquelas perguntas básicas que a gente faz aqui, né, que eu venho trazendo para vocês através da pedagogia sistêmica. Quando eu não estou bem, quando eu não estou conseguindo olhar para o meu filho ficar bem, quando eu não estou conseguindo olhar para o meu marido, olhar para mim mesma. As perguntinhas básicas, para onde eu estou olhando? Quem, né? Isso é meu ou isso é eu que estou olhando para algo que está atrás no sistema e que eu estou totalmente ligada a isso? Onde é que eu não estou, que eu estou reclamando de algo que veio daqui, que isso está me trazendo efeito? Então, nós começamos a observar o que está à nossa volta e a gente pode respirar. Lembra que eu falei ontem do exercício da presença, que ele se movimenta através de uma respiração? Quando você está no auge de não saber o que fazer, você para, respira e começa a olhar o que está à sua volta. Começa a identificar as coisas, a olhar, a perceber, e isso vai trazendo você de volta para a presença. Aí você solta o corpo, onde você estiver sentado. Isso tudo trabalha a fisiologia, né? Vai trabalhar o nosso corpo. A Mariane Frank, que é a primeira professora que levou esse trabalho para dentro das escolas, ela fala em todos os seus workshops: levem as crianças de volta para o corpo. A gente precisa voltar a trazer os nossos alunos para o corpo, porque houve aí uma desconexão. Nós entramos com muito intelecto, e o corpo ficou. E agora é o momento onde a gente está trazendo o corpo de volta, né? Uma simples respiração, gente. Eu tenho ensinado aos alunos a fazer uma meditação sistêmica no início da aula, que eu chamo de conexão com o fio invisível. A aula, antes de começar, a gente senta com os alunos, fecha os olhos, inspira e expira 3 vezes e imagina o pai do lado direito, a mãe do lado esquerdo. Agora respira, puxa o ar e solta a força do seu pai e da sua mãe aí. Isso significa o quê? Trazer a presença corporal de volta. Para quem? Para aquilo que está aqui dentro, que é o meu amor pelos meus pais. Mas Ellen, se ele não tem pai, se ele não ama o pai, se ele está com raiva do pai, não importa. Você vai fazer o movimento e vai deixar cada um sentir como sente. Se aquele aluno se manifestar, aí você resolve. Mas eu, professor, não posso premeditar e dizer: eu tenho um aluno sentado ali que tem um pai que está preso e que ele está com raiva dele, então ele não vai fazer essa meditação, então por causa dele, não. Não, você não sabe o que está dentro dele. E a gente, na hora que a gente começa um movimento que é de unir os pais no coração, as conexões vão acontecendo de forma muito rápida. Eu tenho depoimentos de muitos alunos em que as crianças, elas se emocionam, os adolescentes, e eles no outro dia querem fazer de novo e de novo. E a Mariane Frank, eu tô até procurando o livro dela que eu separei para vocês, mas eu não sei onde, não tá aqui perto. A Mariane Frank, ela traz vários experimentos nesse livro. Eu vou depois pegar o livro para mostrar para vocês, onde ela nos ajuda a olhar para isso, né? Para essa força que é juntar o pai e a mãe dentro de nós. Isso tem uma força interna. Vou repetir para quem não ouviu falar nisso ainda, mas eu vou repetir que o maior desejo de uma criança de 0 a 100 anos. Por que que eu falo de 0 a 100? Porque mesmo que eu seja adulto, que eu tenha 50, 70, não importa, dentro de mim tem uma criança guardada que sempre sonhou em respirar a força do papai e da mamãe juntinho. Este é o desejo interno de todas as crianças, adolescentes, que vocês de repente são professores e trabalham com eles em escolas. Todos têm um desejo interno de somar os seus pais. Seus filhos dentro de casa, se mora só com a mãe, se mora só com o pai, se mora com a vovó e com o vovô,
tem um desejo interno de somar os pais, mas muitas vezes nós não podemos expressar esse desejo, porque expressar esse desejo significa olhar para quem julga os meus pais e ter que enfrentar esta pessoa. E muitas vezes eu não quero enfrentar esta pessoa porque é ela que cuida de mim. Então, se a minha mãe foi embora e me deixou com a minha avó e minha avó tá brava com a minha mãe, eu não quero falar isso para minha avó, que eu tenho saudade, que eu quero ficar junto da minha mãe, que eu tenho vontade de ligar, de conversar, se de repente a minha avó não quer que fale na minha mãe que me abandonou. Então, as crianças, elas são leais a quem cuida. E é muitas vezes aos professores que também não dão conta de falar no assunto. Ontem nós falamos, né, de casos difíceis, né? Casos que são casos mais graves, que às vezes estão dentro da escola, e nós falamos sobre essas questões todas, qual é a nossa postura aí. E a forma mais simples, né, de olhar para tudo isso. Então, por isso que hoje eu trouxe esse tema, né, incluir com o coração, porque dentro de uma escola ou dentro de uma sala de aula, gente, não importa se lá dentro está sentado o filho do presidente da república, está sentado o filho da psicóloga, o filho da minha melhor amiga, o filho daquele que é o chefe da gangue do tráfego, não importa. Para um professor, quem está ali são alunos. Todos alunos, todos fazem parte de uma linha intergeracional de alunos. E quando eu olho para cada um, o meu grande desafio ali é olhar para os meus alunos, para aquelas crianças, adolescentes que estão ali e dar um lugar no meu coração para todos, amar a todos como eles são. Não é amar aquele ali que não me dá problema e dizer, esse eu tenho um lugar especial. Não, é amar a todos. Todos são especiais no seu sistema, na sua família. Essa palavra especial, ela não pode caber só em uma criança. Ela precisa caber em todas, porque todas as crianças são especiais. Dentro da inclusão, né, esses conceitos, essas nomenclaturas, elas vêm modificando, elas vêm modificando porque a gente vai percebendo o movimento interno aí e externo quando elas são movidas. Um tempo lá atrás ela era muito útil, mas hoje a gente olha para a palavra especial, agradece e espalha ela para todos os alunos. Eu pergunto a você, como você se sente se você é uma criança que tem de repente uma deficiência e do teu lado tem um menino que não tem deficiência nenhuma? Como ele se sente quando você lida com aquela que tem uma deficiência como especial? Como que essa criança se sente que está do seu lado e que não tem deficiência? Como eu que tenho deficiência me sinto quando eu sou visto como especial, aquele que tem que ser tratado na sala de aula tão diferente e os meus colegas têm outras regalias que eu não tenho? Então as crianças, elas se interconectam com seus sistemas, elas vão sentir no corpo, por isso que a gente está o tempo todo, volta para o corpo, porque o corpo vai trazer as reações. Se eu sou especial, eu posso mais. Se eu não sou especial, eu vou fazer de tudo para ser especial e a professora olhar para mim. Esses são movimentos que existem dentro da sala de aula. Então hoje a inclusão, quando a gente traz a inclusão segundo um olhar sistêmico, nós acrescentamos uma palavrinha que encaixa e que ajusta. Mas antes eu tenho uma pergunta para todos que estão me escutando aí, né? Todos vocês. A minha pergunta é, a gente está num tempo que a gente trabalha inclusão. Eu pergunto a vocês podem até me responder aqui no negocinho que passa aí, né? Todos os alunos são inclusos? Quando você olha para dentro da escola, se você é professor, diretor, coordenador, não importa, ou pais,
todos estão realmente inclusos. Quando nós falamos de inclusão, essa inclusão realmente, ela já avançou, ela é maravilhosa, tanto que a gente já ganhou. Mas a pergunta é, quando você chega dentro da sala de aula e olha para todos, você olha realmente e inclui todos? Ou você olha apenas para uns? Como que é isso? Muitas pessoas já estão escrevendo não. A inclusão realmente ela não existe. Existe avanços fantásticos e existem teóricos maravilhosos que estão tentando ajustar isso para que ela seja para todos. Aí não é uma crítica, tá? Crítica nenhuma. A questão é um olhar que a gente precisa acrescentar, que é o olhar da lei do pertencimento. Se eu estou incluso, eu preciso me sentir pertencente. E aí eu pergunto a vocês, os alunos todos se sentem pertencentes na sala de aula? Todos? Às vezes eu estou incluso. Eu recebi uma adaptação curricular, eu recebi minha turma, né? Aquela turma onde eu estou, ela tem menos alunos porque eu estou ali dentro, mas eu estou me sentindo pertencente. Eu sinto que aqui é o meu lugar e que todos me reconhecem neste lugar. Então, este é o ponto, o nosso olhar, a forma como nós olhamos para aquela realidade. Quando nós olhamos para uma sala de aula onde tem um TDAH, uma criança do espectro autista ou um deficiente intelectual, não importa. Nós olhamos para todos os alunos. Todos os alunos ali têm o direito de pertencer. Todos estão inclusos, mas nem sempre todos pertencem. Então a pedagogia sistêmica, ela chega e ela traz um novo olhar aí, que inclusão e pertencimento, tem que ficar casado, não dá para separar. Quando eu trabalho olhando para os meus alunos, eu não posso excluir porque ele tem uma inteligência a menos ou a mais, porque o comportamento é menos ou é mais. Todos os alunos precisam se sentir pertencente igual. E quando a gente fala em pertencimento e quando nós falamos na relação professor-aluno, os alunos, eles pertencem a uma só linha, a linha de alunos. E quando eles estão dentro da sala de aula, todos são alunos e todos fazem parte. E quando isso acontece naturalmente, aí tem um fluxo. Aí nós conseguimos chegar no coração daquele que antes era tido como especial, né? Aí a gente consegue chegar no coração daquele que antes era só agressivo. Não, ele pode também ser muito mais. Onde existe a agressividade, existe a doçura. Eu não sei se eu já falei disso para vocês, mas eu aprendi a trazer essas emoções de volta, atendendo crianças agressivas nas escolas, atendendo crianças excluídas, que estavam na inclusão, mas não estavam pertencentes. E a primeira fala que eu fazia com essas crianças, quando eu sentava ao lado delas, eu ensino muito isso para os meus alunos, era quando ele dizia assim, não, mas eu não quero fazer nada não, eu não tô nem aí para nada, todo mundo fala que eu não aprendo. Então eu olhava dentro dos olhos e eu punha minha mão aqui no coração dele assim, e falava assim, sabe, aqui dentro você disse que tem um menino que não aprende. Só que aqui eu também sei que tem um menino que aprende. Aqui tem um menino que é doce, tem um menino que é alegre, aqui tem um menino que faz coisas lindas e que é capaz de se desenvolver. Quando você vai tirando de dentro para fora aquilo que existe dentro desta criança e que não é só no menos, gente. Nós temos uma ideia, se nós ficarmos na realidade linear, cartesiana, nós vamos ficar numa ideia, né? A gente vai olhar para o externo e vai dizer ele é agressivo, ele não se comporta bem, ele não tem uma letra bonita, então ele não dá, ele não vai. Não, dentro dele também tem células que se movimentam com letras bonitas. Tem doçura, tem alegria, tem capacidade de se desenvolver. E quando o meu olhar enxerga isso e traz isso para fora, isso provoca um fluxo interno onde essa criança se sente
vista e reconhecida. Aí você vai dizer assim para mim, Ellen, mas só isso? Não, não é só isso não. Porque quando eu chego perto de você, da sua história, eu olho para você. E quando eu olho para você, eu faço isso aqui, ó. Eu incluo o seu pai, a sua mãe, a sua história do jeitinho que ela é. Eu não quero saber se houve guerra, se alguém matou alguém, se tem alguém preso, se tem o que for de agressão lá dentro. Eu quero saber que você está vivo dentro dessa sala de aula comigo. E eu sou a sua professora. E se eu estou aqui com você, eu vejo você. E eu estou aqui para você. E aí eu trago você de volta para a realidade desta sala de aula. Vocês podem até dizer assim, Ellen, mas isso, a gente só falar isso vai ajudar esse menino a fazer as coisas, se desenvolver? Eu só posso dizer para vocês, experimentem. Experimentem agora na pandemia, e eu vou contar uma historinha daqui a pouco que vai facilitar isso. Se você é professor que está dando aula pela internet, né, pelo computador, experimenta colocar todos os seus alunos numa lista por ordem de chegada na vida. É o primeiro movimento, onde você possa enxergar quem chegou primeiro, quem chegou por último ali na vida. E quando você fizer isso, você olha um por um e vai dando um lugar no seu coração para o pai e para a mãe de cada um, para a história. Mesmo que lá no início de fevereiro e março, você já identificou o que é o capeta da sala. Porque muitos professores falam para mim, eu não suporto aquele capeta. Aquele menino que tá agitado, que para você, de repente, né, vamos pôr entre aspas, é aquele que toca o terror, ele vai estar dentro da casa dele, com os pais ou com a história dele. E ele é o 15º. Quando você olhar 15º, Joãozinho não sei de quê, aquele menino que te deu muito trabalho, você respira e imagina assim, cara, mas ele também tem uma história. Ele também faz parte dessa turma. Ele também tem condições de aprender comigo. E quando você entrar na internet, lá no seu computador, e enxergar os quadradinhos com a carinha de cada aluno, não faça nada, uma ideia, sabe assim, que a gente tem uma mania, a gente que é professor, a imaginar assim, aquele menino ali, que o pai não sei o que, ele vai me dar mais trabalho. Não. Olhe para todos e reconheça todos como seus alunos. E aí sim, você ao olhar cada quadradinho daquele, você vai dando lugar para cada um. Dentro do seu coração. Você vai abrindo um espaço para incluir todos. A inclusão através do coração é uma inclusão que traz pertencimento. Se você deixar um para fora, não tem pertencimento. Ele não vai se sentir pertencente. Você pode me dizer assim, Ellen, mas como ele vai saber? Ele está do outro lado do computador. Nós somos ligados por um fio invisível que nos conecta através do coração. As crianças de 0 a 100, elas sentem o nosso interno. Mesmo que você não quer olhar para o Joãozinho, porque ele te deu muito trabalho lá na sala de aula, ele está sentindo você. Ele quer o seu olhar. Ele quer o seu toque, ele quer ver você perguntar para ele. Então, olhe para todos, para que todos possam se sentir vistos por você. E aí, antes de contar a historinha, porque a nossa historinha hoje tem um personagem aqui, né, gente? Que é a família Coruja, porque eu não tô sem meu material, tô pegando as coisas daqui de casa, né? Essa é a família Coruja. E aí, antes de você começar a sua aula, olha para cada um e experimenta dizer para os seus alunos, lá naquela telinha, eu vejo você. E aí só isso, primeiro dia, só isso. Eles vão dizer, como assim, professora? A senhora tá vendo a gente? Tô. Mas hoje eu vou dizer para cada um, vai lá na chamada pela ordem de chegada na vida, né? Quem nasceu primeiro, Fábio Felipe, eu vejo você, você nasceu primeiro nessa sala, seja bem-vindo. Observem como esses alunos vão ficar. Às vezes a gente acha, né, que o conteúdo tem que dar muito conteúdo, tem que alcançar o conteúdo. Tudo isso é conteúdo. Olhar para o aluno e enxergar o coração dele é um conteúdo, vamos dizer, genuíno.
porque você está olhando para os pais e para a história dele. E na hora que um aluno se sente visto por você, acabou, gente. Você ganhou esse aluno para o resto da vida. Você pode ensinar para ele raiz quadrada, de cabeça para baixo, que ele vai querer aprender com você. Esse é o resultado de quando a gente dá um lugar, né? A gente inclui inclusão e pertencimento, não da boca para fora. Porque da boca para fora a gente fala muito, né? Mas aqui, de dentro para fora, de dentro do coração para fora. Por que eu tô colocando isso, gente? Porque todas essas crianças, todas as pessoas, todos nós temos a nossa história, e por a gente não saber o que está rolando atrás da nossa história ou na história do outro, a gente acaba cometendo falas sem perceber que atinge o coração dos nossos alunos. E quando isso acontece, aí a gente não tem mais controle da situação. Isso também acontece dentro da nossa casa, gente. De que jeito? Quando eu olho para o meu filho e eu julgo a história da família do pai dele. Quando eu olho para o meu filho e eu julgo a história da família da mãe dele. Né? Ou seja, o pai julga a história da mãe, a mãe julga a história do pai. Ou a mãe tem pena da história do pai que perdeu a mãe dele cedinho. Ou o pai tem pena da história da mãe, chega pra você e fala assim: ai, coitada, minha mulher é assim mesmo, ela perdeu a mãe cedo, né? Por isso que esse menino é assim. Percebe? Esses movimentos, essas sensações que a gente fala cotidiano sem perceber que afeta o outro, está afetando do mesmo jeito, porque a gente sente através do nosso fiozinho que é invisível e que a gente não vê. Então vou contar para vocês a história de um menininho, que é esse menininho aqui, Coruja, família Coruja, hein? O sobrenome dessa família é Coruja. A história desse menininho aqui, que é o Luiz, tá bom? E através dessa história eu vou falar de inclusão. Na verdade, eu quero caminhar com vocês para aquilo que a gente fala muito e não percebe, que isso tem um efeito no coração dos alunos, né? Então esse aqui é o Luiz, a mãe dele e o pai dele. O Luiz chegou na escola, né, agora, essa semana. Por quê? Porque ele veio lá do interior do Nordeste. A sua mãe veio fugida para Brasília, porque o pai bebia muito. E ele entrou numa briga, num bar, e espancou com cadeira, com ferro, com tudo que tinha na mão, porque ele estava alcoolizado, uma pessoa desse bar, o dono do bar. O dono do bar está em coma, está muito mal, e esse pai desse menino foi preso. Então esse pai, ele não veio para a escola, ele não veio para Brasília. Esta mãe saiu de lá fugida, sabe por quê? Porque ela ficou com medo de acontecer alguma coisa, né, com ela e o filho dela. Quando ela chega em Brasília, ela encontra uma escola, né, uma escola pública, que a recebe, e aí querem saber da história. E aí quando conta a história, olha, eu vim pra cá, meu filho tem 7 anos, ele tá alfabetizando, mas ele ainda não consegue ler as letrinhas. E aí a gente tá desesperado porque o pai dele tá preso, eu não sei se ele vai ser condenado, eu não sei se o cara que ele espancou vai viver ou não. Sabe, o Luiz, ele não presenciou nada, ele só ouviu as histórias mais ou menos, mas ele também não entendeu por que a gente fugiu e veio embora pra cá, porque ele sente muita falta do pai. O pai, mesmo sendo um alcoólatra, o pai é o pai dele, ele amava demais esse pai, sempre amou e vai continuar amando. Então a mãe conta tudo isso pra escola, se retira, e o Luizinho entra na escola com a sua professora. Mas aí, como contou isso, né, numa reunião, as pessoas da escola começam a olhar para o Luizinho. Então agora, todos vocês que estão me vendo vão fazer de conta que vocês são o Luizinho. Vocês representam este menino que chegou hoje na escola. Esse menino que vem de uma história muito
muito difícil, onde a mãe está desesperada, onde o pai está preso, onde ele não sabe o que está acontecendo conscientemente, porque no inconsciente ele já sente tudo, no corpo ele já sente tudo, ele já sabe que tem algo sério que acontece, que mexe com a emoção dele. Ele pergunta para a mãe dele: eu quero ver o meu pai. E aí a mãe dele diz: não, seu pai vai voltar, mas vai demorar um pouco, porque ele teve que ficar. E a mãe dele não conta para ele: seu pai está preso, que ele se envolveu numa briga e ele não pode vir conosco, mas ele virá quando ele ficar livre. Então a gente inventa um monte de histórias. Aí os professores, né? Estamos todos aqui olhando para você, que é o Luizinho. Então a gente olha para você, você passa, a mãe deixa você. E aí um professor olha para o outro e fala: nossa, coitado, né, do Luizinho. Coitado de você, hein, Luizinho? Nossa, Luizinho, sua mãe, hein? Que pena, hein? Sua mãe deve enfrentar um cortado, hein? Seu pai tá preso. Ai, coitado de você, hein, Luizinho? Ô, Flávia, você vai dar conta do Luizinho? Que história, hein, Flávia? Hein, esse menino, coitado, sofredor, hein? A gente começa a falar, a ter pena desta criança. Vocês conseguem sentir isso aí quando eu vou falando? Como é que fica o coração, o interno? Olha a distância que eu tô de vocês. Vocês estão no papel do Luizinho. Eu sou a professora, é como se vocês estivessem em outra sala e eu tô aqui conversando com outra professora e isso tá chegando no seu coração. Ou seja, isso tá tirando a sua força. Você não tem escolhas, você realmente vai ficar limitado. Sabe, cada casquinha dessas aqui, ó, que a família coruja tem umas peninhas, não tem? Em cada peninha dessa, cada fala de um professor, espeta aqui na peninha um alfinetinho. Né? Não vai dar conta, coitado desse menino, ele é por isso que ele não está prestando atenção, ele não está fazendo a parte dele. Imagina, esse tanto de peninha são partes dos nossos julgamentos, da nossa pena e da nossa expectativa. E aí o que o Luizinho faz? Como ele fica muito atacado, né, com tudo isso, ele vai ficando tão atacado que ele não pode se mexer. Uma criança que é movida nesta dor, ela se prende. O que o Luizinho faz, gente? O Luizinho, cada vez mais preso, tenta se soltar disso. Então, como ele não dá conta, ele te dá trabalho. Ele dá trabalho para a escola, ele dá trabalho para a família. Mas o que a gente não sabe, que ninguém contou para você, para esse professor ou para essa professora, é que nessa história deste homem aqui existe algo por trás. O pai do Luizinho era extremamente agressivo. E ele espancou o pai do Luizinho muitas vezes na infância. O pai do Luizinho, que é o avô dele, espancava esse homem. Esse homem não tinha escolhas, porque o pai, o bisavô, foi assassinado por uma gangue. E o vovô viu tudo. Então imagina uma história que está por trás desta criança e que a gente não sabe que passou por aqui, que passou por aqui e que passou por aqui. 4 gerações de agressão. O Luizinho tem escolhas? Se nós formos olhar por uma realidade cartesiana, onde a gente olha e busca uma causa e um efeito para tudo, ele não tem escolhas. O Luizinho vai continuar te dando trabalho, o Luizinho vai ficar preso nesse arame que nós da escola, às vezes, por não sabermos, nenhum professor julga o seu aluno só porque quer julgar, nenhum professor tem pena só porque quer ter pena. A gente não imagina o efeito disso, né? Então, quando a gente não sabe, não imagina essas histórias por trás, a gente não imagina o que a gente está fazendo aqui, nesse corpinho, que tem registro de todas essas histórias. E aí, qual é a saída aqui, né? Para esse papai que está excluído, para essa história com esta mamãe numa sala de aula? Qual é a saída que eu, professora, posso ter aí? Se eu não tenho pena, se a minha história trabalha com a pena de uma forma muito tranquila, se eu dou conta, eu vou olhar para ele na força.
Então aí chega uma pessoa e diz para você, professor, sabe, o Luizinho dá conta. A história do Luizinho é uma história um pouco triste, realmente, mas é a história dele. Ele dá conta, ele tem força. Então, você que faz o papel do Luizinho aí agora, todos vocês, olha para mim, eu sou a nova professora. Cheguei hoje nessa escola porque saíram duas que não estão dando conta do Luizinho. As duas que saíram não dão conta dele porque ele toca o terror, porque ninguém imagina o que está na história dele, né? Então a gente olha para ele com pena e julgamento. Então quando eu chego, eu olho para ele e vejo ele como uma criança comum. Criança que quer estudar na escola. Como toda escola, as crianças vão para lá para estudar. E aí ele olha para mim, você é o Luizinho, eu digo assim, Luizinho, deixa eu te dizer uma coisa. A partir de agora, nessa sala de aula aqui, todos pertencem do seu jeito. E do jeito que você é. Você faz parte com a sua história. Eu vejo você. Ele olha meio estranho, ele vai desconfiar de você, ele vai dizer assim, peraí, será que ela tá falando a verdade? Ele vai testar e aí você olha de novo para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que acontece dentro do seu coração, mas quando eu olho para você, eu vejo tanta força aí. E quando eu olho para você, eu consigo ver aí a força que vem do seu pai e da sua mãe. Mas todo mundo diz que eu não sou bom aluno porque meu pai tá preso, professora. Eu sei, mesmo seu pai estando preso, ele é o seu pai. E eu vejo seu pai com você do jeito que ele é. Respira, Luizinho. Puxa o ar e solta. Quando eu olho você respirando, eu vejo a força dos seus pais. Eu não sei o que aconteceu com você, Luizinho, mas quando eu olho para você, eu olho para o seu grande amor. E tudo que está em você tem um lugar no meu coração. Aqui dentro tem um lugar para todos, do jeito que são. Acabou. Na hora que você enxergar o coração do Luizinho com neutralidade, sem julgar, sem pena, sem querer que esse menino tenha uma história diferente, você traz o Luizinho de volta. De volta para onde, gente? Para a sala de aula. Você pode estar aí desse lado aí, vocês são mais ou menos aí umas 140 pessoas agora, 160. Vocês podem estar aí pensando mil coisas, mas eu só posso dizer para vocês, experimentem. Essa é a realidade de muitos e muitos alunos que eu já vivi, que os meus alunos vivenciam quando eles abrem no coração um espaço para todos do jeito que são. Ellen, mas é impossível concordar com todo mundo do jeito que é. Não, não é impossível. Impossível é quando eu não quero concordar com a minha história do jeito que é, com aquilo que eu vi em um monte de situações no meu sistema do jeito que é, aí eu não consigo enxergar aqui. Mas é possível dar um passo atrás para esta história e dizer, para a história do Luizinho, essa história que está aqui é maior que o meu conhecimento. Eu só sei até aqui, ó, mas eu me coloco disponível para ensinar esse menino. Em tudo que tiver aqui, como professora apenas, e esse é o grande desafio de nós professores, sermos apenas os professores, porque quando a gente é apenas professor, a gente marca o nosso território, e no nosso território nós damos conta de fazer o nosso melhor. No nosso lugar, a gente tem chance de ficar neutro. Mas quando eu quero ser a mãe, o pai, a pessoa que salva o Luizinho, eu não dou conta de ficar neutro. Vocês devem estar perguntando por que a Ellen está contando essa história. Para ilustrar mais uma vez o que é prender um aluno nos nossos movimentos internos, quando a gente julga ou tem pena. Isso pode ser casos de agressão, isso pode ser casos de abuso, isso pode ser casos de histórias de crianças que estão em abrigo e foram abandonadas, qualquer tipo de exclusão.
Se este aluno está dentro da escola, ele tem o direito de se sentir fazendo parte. E a única forma de trazer a inclusão com o pertencimento junto é quando eu consigo olhar para todos e olhar mesmo e dizer: todos fazem parte, todos têm um lugar aqui no meu coração. Aí essa criança fica livre para respirar. Aí a gente pode dar um passo com ela, que é retirar dessas peninhas os alfinetes que nós mesmos colocamos sem perceber, porque a gente coloca alfinetes invisíveis. Aqui, esta criança nunca, gente, vai estar desconectada dos seus pais. Do jeitinho que vocês estão enxergando esta família coruja, é você com a sua família, sou eu com a minha família, são todas as pessoas. Porque dentro de cada um de nós é esta imagem que chega. E esta é a imagem que define a pedagogia sistêmica. Ninguém vem sozinho para a escola. Todos trazem o seu sistema em cada célula do seu corpo, em cada gotícula do corpo. Me veio uma história que é muito forte, eu não sei se eu contei essa história para vocês, que é de uma aluna de Patos de Minas. Eu acho que eu já contei, mas senão eu vou contar de novo. Eu acho que eu já contei, sim, mas tudo bem. Essa aluna estava muito incomodada com uma criança. Essa criança não saía da janela. E ela não sabia o que fazer. E a coordenadora disse para mim, eu falei para ela, pergunta para a criança por que é que ela está na janela, que ela não sai da janela, ao invés de você brigar toda hora com ela e falar, senta no seu lugar. Pergunta para ela por que ela não sai da janela. Então ela foi até a criança num outro dia e ela olhou para a criança. E quando ela olhou para a criança, ela disse assim: ô Joana, eu vejo você olhando para esse vale aí, né, um matagal que tinha lá, o tempo todo. O que você tanto olha nessa janela que você não está fazendo as suas tarefas? Ela olhou para a professora amorosamente e disse assim: sabe, professora, aquela árvore de trás daquela pedra? Ela, tô vendo. Sabe o que fica lá? Ela, sei. O cemitério. É lá que a minha mãe está enterrada. Então, quando eu olho nessa janela, eu fico olhando para o amor da minha mãe lá no cemitério. Imagina, se a gente não pergunta para a criança, a gente vai ficar achando que ela só se levanta para fazer bagunça ou para atrapalhar a minha aula ou porque não quer prestar atenção na minha aula. Eu, como professor, é muito importante que eu olhe para o amor das crianças. A frase que eu venho ensinando aqui o tempo todo: para onde olha a criança, para onde olha o seu amor. E agora, nesse momento, né, de quarentena, não é diferente. Quando você está com todas as crianças, né, lá naquela janelinha do computador, olhe para elas. Olhe para onde olha o amor delas quando elas não estão dando conta, ou quando elas estão num conflito com seus pais por conta da quantidade de tarefas que elas não estão dando conta. Só de você olhar e respeitar isso, você está ajudando esta criança a mover sua chave interna. Se você tiver alguma criança nessa pandemia que não quer fazer as atividades e você não está tendo como resolver isso, olha. Marca um horário e coloca essa criança no seu olhar através do visor do computador e diz para ela: você sabia que quando eu olho para você nesse visor, eu vejo o grande amor dos seus pais por você? E quando eu olho para você, eu fico imaginando a alegria deles quando você dá conta de fazer o que eu te peço, como apenas a professora? Eu confio que você dá conta, você tem os pais certos. Você fazendo isso, você vai ver a diferença desse aluno na sua sala de aula online. Trabalhar online não tem uma grande diferença aqui do trabalhar presencial, porque esta conexão aqui, ela atravessa paredes. Esta conexão aqui é sentida. Eu posso entregar para os meus alunos 1000 conteúdos,
Mas se eu não entrego o meu respeito genuíno por aquilo que ele é, a quantidade de conteúdo que eu entrego não chega como deveria chegar. Nós, professores, temos uma ferramenta incrível nas mãos, que é expandir o nosso coração, dando lugar para todos do jeito que são. E aí não tem outra alternativa, né? Eu hoje estou muito tocada com várias histórias que eu venho recebendo de vários professores que estão mudando o seu percurso só nesse período de quarentena, com tudo isso que a gente está entregando. E o que eu quero dizer para vocês? Experimentem dar um passo atrás naquilo que vocês não estão dando conta de desenvolver em relação a algum aluno, em relação ao seu próprio filho. Dá um passo atrás, respira na presença e espera para que a informação chegue até você. Dentro do nosso corpo nós temos todas as informações, e essas informações elas não estão aqui agora. A gente recebe, né, através das nossas células, informações que vêm de longe. Nós temos uma força interna grandiosa se a gente deixar essa força atuar, se nós sairmos um pouquinho da mente e trazermos a nossa mente para dar as mãos ao nosso coração e saber que essa força aqui não nos abandona nunca, ela está conosco o tempo todo. E aí, se vocês toparem, nós vamos encerrar esta live de hoje com um exercício sobre inclusão interna dentro de cada um de nós. Vocês topam? Se vocês toparem, então aí a gente vai parar com os comentários. Quem tiver perguntas, vai fazer as perguntas para a gente responder na próxima live, tá bom? Vocês vão fechar aí os comentários para que a gente possa fazer. Vocês topam? Dá um joinha aí, parece que um já deu um joinha, né? Não sei a quantidade de pessoas, mas eu sugiro a vocês que experimentem, né? Um exercício simples, rápido. A gente tem aí 6 minutos apenas. Mas é um exercício que traz a gente para uma presença desse movimento grandioso, que é o movimento da inclusão, tá certo?